Abra suas Bíblias em Efésios, capítulo de número 4, versículos 17, 18 e 19. Efésios 4, 17 e 19. Isso, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Pode sentar, meus irmãos. Meus irmãos, nós vimos no texto que antecede a esse texto, aí no princípio do capítulo 4, que a vocação da igreja no Senhor é a unidade. A igreja, ela é um povo que tem que viver de forma unitária. A igreja ela tem que ter unidade. Na oração do Senhor Jesus, em João capítulo 17, ele pede ao Pai que a igreja tenha a unidade. A igreja precisa de ter unidade. Eu tenho dito que às vezes nós a gente costuma dizer que a igreja ela tem que ter diferenças. A igreja tem pessoas diferentes. Ela tem diversidade nas pessoas, mas ela tem que ter unidade de pensamento, ela tem que ter unidade de raciocínio, ela tem que ter unidade de fé. É isso que Paulo coloca aqui nessa primeira parte do capítulo 4. Na segunda parte do capítulo 4, nós falamos, semana passada e semana atrasada, que Deus levanta trabalhadores para a sua igreja, para a edificação dessa igreja, para que essa igreja cresça. E falamos que essa igreja não pode viver como crianças ou como um barco tocado por todo o vento de doutrina, com divisões, com separações. Essa igreja precisa de crescer e de amadurecer. Então a igreja é composta de diversos membros e esses membros precisam de crescer, precisam de desenvolver. E Paulo não para aqui somente nessa orientação. A partir daqui, ele vai praticamente até o final da carta, falando desse amadurecimento desta igreja. Ele vai tratar como que essa igreja, como que é a vida da igreja, mostrando que a vida da igreja não é só conhecimento teórico. Eu conheço a Bíblia, eu conheço o texto bíblico, eu conheço de doutrina, eu conheço de dons, eu conheço um monte de coisa. O conhecimento que não é demonstrado ou é vivido na prática, ele não é conhecimento. Conhecimento que não é refletido na vida diária, não é conhecimento. Então, Paulo, antes de falar sobre a vida do povo que tem uma nova natureza, gerada pelo Espírito que nós vimos nos primeiros capítulos, capítulo 1, 2 e 3, ele fala da vida, ele vai fazer uma abordagem sobre a vida daqueles que continuam como gentios. Ele, antes de começar a falar da vida da igreja, ele fala da vida daqueles que não são da igreja. Você pode perguntar assim, mas por que a gente tem que tratar da vida daqueles que não são da igreja? É para que a gente saiba, ou faça uma comparação entre aquilo que nós somos e aquilo que o mundo é.
Então Paulo, ele vai mostrar isso aqui, ele expõe em poucas palavras a realidade da natureza humana, no homem sem Cristo, antes de falar da vida daqueles que têm a natureza divina. Então ele vai falar da vida dos gentios. Vocês reparem que ele fala dos gentios no capítulo 2, e fala que os gentios, como nós, fomos atraídos para Cristo, tornamos um só povo e passamos a fazer parte da família de Deus. Aqui, os gentios que ele está tratando são aqueles que não conhecem a Deus, aqueles que não experimentaram um novo nascimento, aqueles que não experimentaram uma nova vida, um viver com Cristo e uma transformação. É disso que ele vai falar aqui. E ele começa, meus irmãos, dizendo: isso, portanto, digo no Senhor, testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus pensamentos. Note que Paulo está dizendo o seguinte: vocês não podem andar como andam aqueles que vivem fora de Deus. Então o que a palavra de Deus está nos mostrando é que existe uma vida, uma forma de viver para o povo chamado e escolhido por Deus, e que haverá de viver com o Senhor na eternidade. Existe uma forma de viver. Não é somente um conhecimento, mas uma forma de vida. E ele passa a mostrar como é a forma, quando ele diz assim: eu chamo a atenção de vocês, testifico que vocês não andem como também andam os gentios. E ele passa a falar como que esse gentio, que não conhece Deus, como que ele anda. E ele começa, primeiro, eles andam na vaidade dos seus próprios pensamentos. São pessoas que pensam e andam conforme o seu próprio pensamento. Lembre-se que no capítulo 2, versículo 1 e 2, ele diz que as pessoas estão mortas nos seus delitos e pecados, antes de aceitar Jesus, antes de converter, e que andam segundo o príncipe deste mundo. Então andam influenciados por Satanás, e aqui ele está dizendo, eles andam segundo a vaidade dos seus próprios pensamentos. Eles são pessoas vaidosas, porque andam segundo os seus próprios pensamentos. Nós sabemos, irmãos, que o pensamento do homem não é o pensamento de Deus. O coração do homem é corrupto. O homem sem Cristo, ele quer andar na vaidade do seu próprio pensamento. E ele vai dizer mais que eles, além disso, eles têm o seu entendimento são obscurecidos. Então a vida do gentio, aquele que é morto nos seus delitos e pecados, ele vive alienado à relação, à vida com Deus. Ele diz, olha, obscurecido o entendimento, alheios à vida de Deus. O entendimento do homem sem Cristo é um entendimento alheio à vida de Deus. Ele não entende o que é a vida com Deus. Irmãos, nós precisamos de ler um texto desse e tentar perceber que a maioria das pessoas que nós às vezes convivemos com ela, que estão ao nosso derredor, elas vivem alheias à vida de Deus. Elas vivem segundo os seus próprios pensamentos, segundo os desejos do seu próprio coração. E quando você começa a demonstrar que você não anda segundo os seus próprios pensamentos, que você está preocupado com a vida de acordo com a vontade de Deus, essas pessoas, elas não entendem isso. Por quê? Porque elas têm os seus próprios pensamentos obscurecidos. O entendimento, eles não conseguem entender.
não conseguem entender o que é uma vida com Deus. E ele continua, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem. Interessante que, se você for pegar pessoas que não conhecem a Deus, você vai ver que tem pessoas que são inteligentes, pessoas que têm cultura, pessoas que têm curso superior, diversos cursos, pessoas que são de capacidade mental, mas diz o texto que são ignorantes. Ignorantes em quê? Com relação a Deus. Ignorantes porque não têm conhecimento de Deus. E ele continua, ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Então são pessoas de coração duro, são pessoas obstinadas, pessoas que têm o coração obstinado em fazer aquilo que não agrada a Deus e que não é do Senhor. Se você comparar esse texto com o texto de Romanos, capítulo 1, que nós lemos, a partir do versículo 7, você vai ver que aquelas pessoas não buscaram ao Senhor, eles tinham dureza de coração, e Deus os entregou às concupiscências do próprio coração, e eles começaram a praticar torpeza, diz o texto, mulher com mulher, homem com homem. Diz o texto que eles abandonaram aquilo que era natural, o relacionamento entre homem e mulher, e assim ofenderam a Deus, e assim eles continuaram cada vez mais se atolando no pecado. Se atolando no pecado. Então, o Paulo, ele vai dizer que essas pessoas são ignorantes. Se você abrir sua Bíblia aí em Romanos, vamos lá, Romanos capítulo 1, versículo 21 e 22, quando ele trata dessas pessoas, ele vai fazer essa afirmativa. Quando ele diz aí no versículo, Romanos capítulo 1, versículo 21, porquanto, tendo conhecimento de Deus, ou seja, são pessoas que têm conhecimento de Deus, sabem que Deus existe, são pessoas que sabem que Deus é Deus, que Deus existe, eles têm conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Agora olha o versículo 28, quando... E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Para praticarem coisas inconvenientes. Quando você pega essa questão da ignorância, da dureza do coração, se você for lembrar, você vai lembrar de Êxodo. Quando o livro de Êxodo vai mostrar a saída do povo do Egito, e lá diz que Deus endureceu o coração do faraó. A gente lê aquela expressão e acha que o coração do faraó era um coração aberto para Deus. Não é isso. O coração de faraó era o coração de gentio. Homem de coração duro. Homem que não se dobrava. Homem que não aceitava de forma nenhuma a questão de adorar a Deus. Ele não aceitava aquilo. E aí o que acontece? Deus o entrega à dureza do seu próprio coração, e ele cada vez mais vai afundando no seu pecado, a cada vez mais ele vai afundando nos seus erros. Pessoas, meus irmãos, ignorantes, e que acabam se tornando alheios à vida de Deus. O versículo diz que eles tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem
toda sorte de impureza. Ou seja, essas pessoas, elas são insensíveis, elas não têm sensibilidade e elas se entregam a uma vida de impureza. Ou seja, eles vão cometendo cada vez mais pecado atrás de pecado. Quando nós paramos para pensar, por que a humanidade é assim? Por que o homem é assim? Por que o ser humano é assim? Nós vamos lembrar que houve uma quebra de uma aliança de Deus com o homem, ainda no Éden, que gerou uma natureza humana pecaminosa. Nós vimos aqui, e lemos há pouco, a questão de Caim e Abel. Caim, ele é cobrado por Deus. Deus diz a ele que o pecado batia à porta do seu coração e que ele deveria tomar cuidado com isso, que ele deveria dominar isso, mas Caim, por inveja do seu irmão, mata o seu irmão. De onde isso procede? Meus irmãos, isso procede exatamente da quebra da aliança entre Deus e Adão. Nós estamos estudando aqui pela manhã sobre as alianças de Deus com o homem. O homem que faz uma aliança com Deus. Deus faz uma aliança com Adão e diz para Adão: olha, se você me obedecer, você será abençoado. Adão faz o quê? Ele quebra a aliança. Ele não obedece. Uma vez que ele quebra a aliança, ele gera, a partir dele, uma raça com natureza pecaminosa, morta nos seus delitos e pecados. Então, quando nós vemos isso e comparamos esse ato de Adão com essa quebra dessa aliança, com o que Paulo escreve na carta dos Efésios, nós vemos que essas pessoas, esses gentios, eles são assim. É natureza. É natureza. Não tem, são ignorantes com relação a Deus. Então Deus, no rompimento da aliança, eles trouxeram sobre si a ira de Deus. Eles estão debaixo da ira. Meus irmãos, Deus é imutável na sua aliança. Deus não mudou. Deus continua o mesmo Deus. Quem mudou foi o homem. O homem que mudou. O homem que passou a ter uma natureza pecaminosa, tendente ao pecado. O homem é incapaz de se recuperar dessa natureza humana. O homem, ele não consegue se livrar disso de forma natural. Você vira para uma pessoa e fala com ela assim: fulano, você está fazendo isso, está errado, para com isso. É a mesma coisa que você falar para um animal, falar com um porco, não caia na lama. É a mesma coisa. Mesma coisa. Ele não consegue. Ele está preso naquela natureza e aquela natureza domina a vida dele. Então o que Paulo está dizendo aqui, ele está dizendo: olha, você não pode ser assim. Você tem que ter uma vida diferente. Por quê? Porque o nascido de novo, ele tem uma nova natureza no seu coração. Por isso Paulo diz no capítulo 2, que nós nascemos pela graça, é um dom de Deus, nós não estamos mais mortos nos nossos delitos e pecados, Ele nos deu vida e gerou uma nova natureza em nós. É muito bom quando você para pensar: Adão, o representante da raça humana, cai e gera uma natureza morta, uma natureza no homem pecaminoso. Jesus vem, agrada a Deus, cumpre com o seu papel, cumpre com o pacto e gera
uma natureza divina naqueles que ele salva. E Paulo está mostrando aqui que o homem sem Cristo é entregue à dureza do seu próprio coração. O homem sem Cristo, ele é entregue à natureza do seu próprio coração, que é uma natureza pecaminosa. E aqui, meus irmãos, nós precisamos de algumas coisas que eu quero colocar para os irmãos aqui. Primeiro, nós precisamos de analisar se o nosso coração, de forma sincera, nós precisamos de analisar o nosso coração. Nós precisamos de olhar para nós e fazermos uma análise. Quando ele coloca nesse capítulo, ele diz, no versículo 17, isso, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam. Ele está dizendo, olha, vocês não podem andar assim. Nós vamos ver a partir do versículo 20, até praticamente o final do capítulo, do livro, como que andam aqueles que têm a natureza de Deus. Então nós precisamos de fazer uma avaliação profunda no nosso coração. Nós não podemos dizer assim, porque eu vivo assim, porque o meu marido é assim, a minha esposa é assim, meu pai, minha mãe, o meu trabalho, a minha vida. Meus irmãos, nós temos que parar, sentar e refletir. Como é que está meu coração? O que é que domina na minha vida? Qual é a natureza que eu tenho em mim? A análise tem que ser de forma sincera. Nós não podemos mentir a nós mesmos. Você não pode mentir a você mesmo. Como já disse alguém, né? A maior mentira não é aquela que você conta para os outros. A maior mentira é aquela que você conta para você mesmo. Essa é a maior mentira. A mentira que você conta para você mesmo quando você diz que você crê em Deus, que você é de Deus, mas na verdade você não crê como precisa de crer e você não é como você precisa ser. Essa é a grande mentira que é a maior de todas as mentiras. Não aceite a dureza do seu coração. Lute contra a dureza do seu coração. E como que você sabe se o seu coração é duro? Basta você entender como que aquele que não tem Cristo anda. A dureza do coração é demonstrada quando você não aceita a palavra de Deus, quando você justifica pecados que você tem e que você não pode justificar. Pecados que nós temos. E nós temos a tendência, mas todo mundo peca, mas também até Davi pecou. Até Davi cometeu erros. Porque Davi cometeu erros, eu tenho que cometer? O meu padrão é Davi ou o meu padrão é Cristo? Eu sou nova criatura ou não sou nova criatura? Então nós precisamos de fazer uma análise mais profunda, porque o que está em jogo é a salvação. O que está em jogo é céu ou inferno. O que está em jogo é eternidade. Não é o que o outro pensa, mas o que está em jogo é a eternidade. E nós não podemos fazer isso. E se você descobre que você tem dureza de coração, ore para que a natureza humana seja vencida pela natureza divina. Quando a Bíblia diz que a carne milita contra o espírito contra a carne, é exatamente para que a natureza divina que você recebeu quando nasceu de novo, ela seja vitoriosa sobre a natureza humana. Meus irmãos, preste atenção no que eu vou dizer aqui. Todos nós fomos concebidos em pecado. Todos. Quando você nasceu, não nasceu uma criança inocente. Não nasceu. A criança mais nova na nossa igreja, Augusto. Está ali. Consegue nem
Muito que ele consegue é orar, ou chorar quando está com fome, né? É o máximo que ele consegue. Meus irmãos, pecador, nasceu pecador. Quando você nasceu uma criatura, presta atenção, nasceu uma criatura pecadora. Quando você converteu, houve um novo nascimento, agora não é físico. Esse novo nascimento agora é espiritual. Nasceu um filho de Deus ou uma filha de Deus. Ou seja, uma natureza divina. Mas você ainda está neste mundo. E essa natureza humana que você tem, porque você ainda não morreu, e nem Jesus voltou ainda para te buscar, essa natureza humana que você tem, luta contra essa natureza divina que o Espírito Santo colocou no seu coração. A pergunta que você tem que fazer de forma sincera é: qual das duas naturezas estão dominando sobre a minha vida? Qual das duas estão dominando a minha vida? Se domina a natureza humana, ou se você ainda nem tem essa luta interna, você pode nunca ter nascido de novo. Você pode ainda ser uma criatura dominada pela sua natureza humana, pecadora, condenada ao inferno. Porque essa natureza humana está condenada. Ela foi condenada lá na quebra do pacto de Deus com Adão. Quando disse Deus a Adão: se você comer desta árvore, você morrerá. Ele estava falando de morte na sua extensão máxima. É morte física, morte espiritual, morte eterna, afastamento de Deus. Afastamento de Deus. No novo nascimento, você recebe vida, você recebe aproximação, você recebe agora, você deixa de ser criatura morta nos seus delitos e pecado e se torna filho, herdeiro, co-herdeiro com Cristo. O que esse texto nos ensina é que você precisa fazer uma avaliação, ser sensível, fazer uma análise. Avalie a sensibilidade do seu coração quando confrontado com a verdade da palavra de Deus. Se o seu coração não é sensível à palavra de Deus, tem algum problema no seu coração. E aqui nós distinguimos de forma muito clara dois povos, que nós encontramos lá no primeiro capítulo, no primeiro livro, no primeiro salmo, que nós já falamos isso aqui, encontramos no segundo salmo, dois povos. Um obstinado, coração duro, insensível às coisas de Deus, e que anda segundo os seus próprios pensamentos. E um povo, agora, sensível às coisas de Deus, que não anda segundo os seus pensamentos, que anda segundo a palavra e que quer que a sua vida seja uma vida pautada pela vontade de Deus, para a glória do nome do Senhor. Dois povos. Se você ainda faz parte deste povo que tem a natureza humana, mas ainda está flertando com as coisas do povo que não tem, busca o Senhor, ore ao Senhor, peça ao Senhor que te dê sensibilidade à palavra, peça ao Senhor que te dê dor pelo pecado, peça ao Senhor que transforme a sua vida. Lembre-se, meus irmãos, que Paulo está tratando antes desse texto sobre a maturidade da igreja. Igreja madura é uma igreja que vive diferente de como vive o mundo, porque nasceu de novo, porque tem uma nova natureza no seu coração. A natureza humana ainda está ativa em nós. Na volta do Senhor, ela será permanentemente extinta.
E ela perde o controle sobre a sua vida também no dia que você morre. A morte, ela é também o encerramento do pecado, porque depois que você morre, você não peca mais. Você não tem condições de pecar depois que você morreu. Você peca enquanto você está vivo. A natureza humana, ela luta contra a sua natureza divina enquanto você está vivo. Então, você saiba disso. No dia que Jesus voltar, ela vai ser extinta de vez e nós só teremos a natureza divina. Enquanto isso não acontece, nós temos que buscar o Senhor, no Senhor, a ajuda para vencermos essa natureza em nós. Temos que buscar. E esta ajuda, ela vem através dos meios de graças que nós temos que nós podemos assumi-lo na nossa vida. E eles são conhecidos de nós. Quando você busca a palavra de Deus e quer aplicá-la na sua vida. Quando você ora. Quando você realmente jejua. Quando você participa dos sacramentos. Quando você é membro de uma igreja. Quando você vive em comunhão com essa igreja. Todas essas coisas servem para fortalecer a nossa natureza divina. Porque todas elas são ordens dadas pela palavra de Deus. A pergunta que você tem que fazer a você mesmo nessa noite é: Paulo, depois de falar que a igreja do Senhor tem que crescer, ele diz, você não pode andar mais como andam os gentios. E a partir do versículo 20, ele vai continuar, mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Ou seja, a partir do versículo 20, ele vai começar a mostrar como nós devemos andar. E aí nós vamos caminhar nessa nova forma de viver, que aqueles que nasceram de novo precisam de viver nela para a glória de Deus. Meu querido, não saia daqui dessa noite sem se perguntar, ao menos se perguntar, o que é que domina sobre a minha vida? Como é que eu tenho vivido? A forma com que você vive mostrará quem você é. Se você vive como porco, você come a comida do porco. Se você vive como carneiro, você anda com carneiro. Se você vive como cabrito, você anda como cabrito. Eu estou aqui citando animais, simplesmente para ser uma forma de você entender de forma bem natural isso. Como você vive? A forma com que você vive mostra a natureza que domina sobre a sua vida. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor tenha misericórdia da minha vida, da sua vida, mas saiba de uma coisa. Antes de sair daqui, você pode dizer para Jesus, Senhor, eu reconheço que eu tenho andado de forma errada. Eu preciso que o Senhor me dê um novo nascimento. Eu preciso que o Senhor perdoe os meus pecados. Porque afinal, Jesus deu a vida e morreu naquela cruz para que você tivesse uma vida conforme a dele. É o que nós vamos ver a partir do versículo 20. Mas você pode ainda hoje pedir ao Senhor, Senhor, tem misericórdia, perdoa os meus sentimentos ruins, perdoa minha dor, perdoa o meu pecado, perdoa a minha maneira de viver, me faça viver de forma diferente para a glória do teu nome. Você ainda pode pedir isso ao Senhor, e o Senhor ouvirá a sua oração. Nós vamos passar para a nossa ceia. Eu quero convidar o Diego e pedir ao Guilherme